Bom dia, irei apresentar o pôster assíncrono para o 34º CEMIC da Universidade Federal do Maranhão. Meu nome é Regina Ferreira Ribeiro, meu trabalho tem como título a síntese e caracterização de óxidos de ferro nanoparticulados pelo método hidrotermal de microondas. O meu orientador é o professor Dr. Francisco Sávio Mendes Sinfrões, do Departamento de Engenharia Elétrica, e co-orientador Dr. Inocêncio Sanches dos Santos Neto. Nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, magnetita, têm sido utilizados em diversas áreas da informática, microeletrônica, telecomunicação e engenharia de processos. O efeito positivo destes materiais na vida cotidiana pode ser observado, direto e indiretamente, através do desenvolvimento de novos dispositivos de radiofrequência e de armazenamento de dados ou até mesmo na fabricação de novos fármacos. No campo da engenharia elétrica, as dispersões de nanopartículas de óxido de ferro ou de materiais ferrimagnéticos têm sido amplamente empregados no controle de fluxo magnético em reatores industriais, transformadores elétricos e armazenamento de energia elétrica. Nesse contexto, o uso de nanomateriais por aquecimento de microondas apresenta-se favorável para atender às fortes exigências do mercado consumidor. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo geral sintetizar e caracterizar nanopartículas de óxido de ferro pelo método hidrotermal de microondas para aplicação em armazenadores de energia e objetivos específicos, produzir óxidos de ferro nanoestruturados pelo método hidrotermal de microondas, determinar a composição química das estruturas formadas por espectroscopia de fluorescência de raio-x por dispersão de comprimento de onda e caracterizar as estruturas formadas pelas técnicas de difração de raio-x, espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia de impedância e espectroscopia Raman. As nanopartículas de óxido de ferro foram obtidas utilizando o método hidrotermal assistido por microondas. Depois de obtidas, elas passaram pelas seguintes técnicas de caracterização: difratograma de raio-x, espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia de impedância e espectroscopia Raman. Comparando os picos de difração da amostra com os dados de difração padrão e organizando-os de acordo com os pontos característicos, comprovou-se que as nanopartículas apresentam estrutura do tipo espinélio cúbica de face centrada com grupo espacial simétrico FD3M. Além disso, realizou-se refinamento Rictveld. Por ele foi possível avaliar o tamanho médio do cristalito igual a 5,41 nanômetros, caracterizando-as dentro da escala nanométrica, confirmando assim um perfil alargado de largura a meia altura dos picos de difração, e de acordo com esses dados, podemos atribuir um alto grau de confiabilidade dos dados obtidos devido ao baixo grau de microdeformação. O espectro de FTIR mostrado na figura 2 é usado para caracterizar os tipos de ligações presentes nas nanopartículas de magnetita. Observam-se os picos característicos a aproximadamente 580, 1.600 e 3.400 cm a menos 1. O modo vibracional próximo de 580 cm a menos 1 corresponde à vibração da ligação ferro-oxigênio, ligação característica da magnetita, comprovando assim a presença de um óxido de ferro. Na figura 3, é possível observar a proeminência dos picos referentes à fase hematita, devido ao poder de espalhamento Raman utilizado. Com isso, percebemos uma rápida transição direta da fase magnetita para a hematita. A figura 4 ilustra os componentes real da permissividade complexa das nanopartículas de magnetita para as frequências de 1 MHz a 3 GHz. A permissividade dielétrica diminui à medida que a frequência aumenta devido à desativação dos dipolos com aumento da frequência de oscilação do campo elétrico para as amostras analisadas. A síntese de nanopartículas de ferro magnetita pelo método hidrotermal assistido por microondas mostrou-se eficiente, produzindo estruturas do tipo espinélio FD3M bem definidas, monofásicas, nanométricas e com baixas deformações na rede cristalina, por meio dos dados de DRX. Espectros de FTIR e Raman indicaram modos vibracionais ativos relacionados a uma estrutura espinélio com alto grau de cristalinidade a curto alcance. Avaliando o espectro de impedância, observa-se altos valores para a constante dielétrica real em frequências mais baixas, e para frequências mais elevadas ocorreu uma queda abrupta da constante dielétrica real.